privilégio de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem dado para nós na sua palavra. Quem foi a festa de quinta-feira passada, né, está mais ou menos informado do que nós íamos falar hoje à noite. E então eu disse que nós vamos falar hoje à noite sobre o filho pródigo. O filho pródigo, mas nós não vamos falar sobre aquele filho pródigo que geralmente se fala, ok? Nós vamos falar sobre o outro filho pródigo. Então tenham as suas Bíblias aí para Lucas capítulo 15. Nós vamos falar hoje sobre o filho pródigo que não foi embora. O filho pródigo que não foi embora. A parábola que nós nos referimos é a mais conhecida de todas as que Jesus contou. E com absoluta convicção, certamente a mais bonita. Aqui encerra um contexto todo especial, com um fechamento também, assim, que agrada e enche os nossos corações de alegria. E ela então relata que o filho pródigo insatisfeito, ele pede ao pai o que ele era devido. Então toda essa história nós temos ouvido desde que somos bem pequenos no contexto da igreja. E ele então cai no mundo, desaparece, detona todos os recursos que ele recebeu, e assim ele vai segue o seu caminho. Agora, essa narrativa tem emocionado a muitos ao longo da história, ao longo dos séculos, podemos assim dizer. Muitas vezes nós nos esquecemos do significado da palavra pródigo. O Aurélio define como gastador, esbanjador, dissipador, perdulário, desperdiçador. Então, quando alguém lhe chamar de pródigo, não diga assim, muito obrigado. É uma palavra que tem um peso muito forte no caráter de alguém que não tem compromisso com absolutamente nada. Como se dizia na minha época, não está nem aí. Ele quer mais é que o mar pegue fogo, porque o desejo dele é comer peixe assado. Então, é por aí que as coisas caminham. E o protagonista, então, dessa parábola ganhou esse título pelo fato de ter desperdiçado a comunhão. Ele desperdiçou a comunhão no seio da sua família. Ele desperdiçou os bens do seu pai, vivendo da maneira como viveu. Mas isso aí o pastor Flávio vai pregar outra hora sobre esse assunto aí. Hoje nós vamos abordar então o filho pródigo que ficou. O pródigo que ficou era o filho mais velho, talvez era o primogênito mesmo, que nunca deixou a casa, que nunca fez nada de errado, que nunca transgrediu um só mandamento do seu pai. Era aquele filho, sim senhor. Talvez era o filho que os vizinhos diziam, como o personagem lá da escolinha dizia, eu queria ter um filho desse. Menino bom, pense num garoto legal. Saía cedinho para trabalhar, aquela coisa toda. Passava o dia lá no campo, cuidando do rebanho, voltava e estava sempre em casa. Então, esse filho que nunca deixou a casa, que nada fez errado, do mesmo modo não soube aproveitar as bênçãos. Ele não soube aproveitar as bênçãos e a comunhão do lar paterno. Ele não soube cultivar aquela relação.
E aí então nós encontramos alguém que vive sob o mesmo teto do pai, alguém que está ali naquela convivência, e nós muitas vezes nós estamos assim como aquele filho mais velho, debaixo do teto do pai, mas não está desfrutando das bênçãos. E quando é que isso acontece conosco? Quando é que nós estamos colocando na mesma situação que esse rapaz aqui? Então vamos voltar lá para o texto de Lucas capítulo 15, começando lá com 25. Lucas capítulo 15, começando com 25. Olha essa narrativa, talvez você vai hoje ler essa narrativa com olhos e ouvidos que você nunca usou. Então vamos lá, Lucas 15, 25. Enquanto isso, vocês têm o pano de fundo agora, a volta do garoto que tinha caído fora. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta sã e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Eu acho que ele falou mais ou menos assim: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Aleluia. E tudo que tenho é seu. Glória a Deus. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aleluia. Amado Deus, Pai Celestial, sim, Jesus. Nós temos um texto aqui, sim, que na maioria das vezes nós nos orgulhamos de não sermos identificados com o filho que partiu. Verdade. Mas ao permanecermos, Senhor, nós guardamos, retemos no nosso íntimo sentimentos que em nada demonstram contentamento, alegria, prazer. Deus amado, tem misericórdia, em primeiro lugar, do teu servo que fala contigo. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, para que nós possamos estar atentos e não possamos perder de nenhuma maneira a possibilidade de nos postar diante do espelho da tua palavra, revelador, a nos mostrar que em certas circunstâncias nós temos agido exatamente assim. Pela tua graça, fala comigo. Amém. Pela tua misericórdia, fala com cada um de nós. Amém. E nos ensina a vivermos de maneira digna, que possamos honrar, que possamos louvar e que possamos engrandecer o teu nome. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Fala, nosso
a insatisfação detectada. O problema do filho mais velho veio à tona, se revelou, se mostrou. E ele permaneceu calado. E, meus amados, o silêncio, muitas vezes, é mais revelador do que as palavras. Verdade. Muitas vezes o nosso silêncio, ele traz à tona sentimentos que se mostram de maneira tal que é perceptível para aqueles que convivem perto de nós, aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Agora você imagine qual a visão que o nosso Deus tem de cada um de nós em certas circunstâncias. Nós precisamos estar extremamente acordados para isso. Quando o caçula perde a sua parte e sai de casa para gastá-la, ele comete um sério delito. Ele estava ali de uma certa maneira exigindo algo que ele só tinha direito se o pai houvera morrido. Mas ele antecipou os fatos. E ao pedir aquilo, nos fundos do seu coração, o desejo dele certamente seria esse. Devia estar morto. Porque aí eu não tinha que passar por esse constrangimento e pedir antecipadamente o que me ia devido. Isso foi desrespeitoso, acima de qualquer outra coisa. Provavelmente, os ouvintes de Jesus esperavam que o pai lhe desse, sabe o quê? Uma boa sopa, uma boa surra. Mas não aconteceu. Aquele pai cheio de amor, cheio de misericórdia, o que faz é dar para aquele jovem tudo que ele quis, tudo que lhe era por direito àquela época. Outros podiam esperar que o filho mais velho, vendo aquela situação, se aproximasse do seu irmão e falasse com ele: homem, o que você está fazendo? Tira isso da sua mente, desiste desse projeto. Como você vai nos abandonar aqui e nos deixando aqui sozinho, nosso pai já velho, e você com essa ideia? Tira isso da sua mente. Vamos contornar a situação. Isso é o que se esperava do filho mais velho. O outro grupo podia ter esperado uma palavra de conforto do filho mais velho para o seu pai, chegando nele, dizendo: papai, o Calebzinho aí está meio confuso, vamos ter compaixão dele, vamos apoiar, e Deus, na sua infinita misericórdia, poderá abrir os olhos dele. Eu estou aqui com o Senhor, conte comigo. Ele não fez nenhuma coisa, nem outra. Ele ficou ali como espectador, talvez já treinando aquele discurso que nós lemos imaginariamente como é que ele se comportou. Mas é mais ou menos assim que nós nos comportamos em certas situações. Seu silêncio, ele tinha uma origem. O silêncio do filho mais velho estava calcado na ideia de que também ele estava insatisfeito. Ele não estava feliz. Não saiu porque era cumpridor de deveres. Era um legalista. Não foi embora porque ele não queria quebrar aquela imagem do bonzinho. Eu venho de uma família grande. Nós éramos 13 irmãos. Nunca convivemos os 13 juntos. Mas pelo menos uns 11, 12, essa foi a média inicial. E a gente tinha uma expressão quando alguém fazia alguma coisa e ele dizia: olha o santinho. Essa é a expressão que a gente usava. E ele não queria perder essa alcunha. Mas ele ficou ali talvez por sua segurança, pois em casa ele tinha tudo. Meus amados, há um grande número de pessoas cuja relação com Deus se reduz tão somente a sentimentos de obrigação e segurança.
há um sem número. Talvez é por isso que a igreja, não a nossa igreja, mas a igreja de Cristo ao redor do mundo tem perdido as suas características. Porque uns seguem por medo e outros seguem por costume. Se acostumou. É no automático. Essa semana eu fui ao banco e eu tive uma experiência que eu fiquei confuso. Me deram uma máquina para digitar minhas senhas que os números estão ao contrário. Não era a sequência normal. 1, 2, 3, 4. Começava lá em cima com o 9. E eu até o nome do... Que é isso aqui? Nós nos acostumamos, os números estão lá. Mas eu estou atrás de achar o número que eu queria no canto que ele deveria estar. E às vezes nós estamos assim, acostumados, treinados, domesticados, como se treina um elefante. Quando o elefante é pequeno, o elefante que vai para o circo, se treina da seguinte maneira: põe ele em cima de uma chapa de ferro, e embaixo um cara vem com um maçarico e aquece, ele tira a pata e toca a música. Aí aquece o outro lado, ele tira a pata e toca a música. Quando ele vai para o circo, toca só a música e ele já vai tirando a pata porque lá vem o fogo. Às vezes nós estamos treinados da mesma maneira. Tocou aquela música, você já começa naquele esquema. Serve-nos por dever ou por interesse? Acarretando numa vida sem alegria, sem abundância, sem realizações, uma vida insatisfeita. A igreja tem sido alcançada, atingida, contaminada por esse tipo de filho. Está lá, pelo simples não vou ficando, mas enjoado, desconfortável. Mas quando aquela luz vai nele, para tirar foto bonita, sorrindo. Deus não quer que vivamos assim. Ele quer que nós tenhamos uma vida satisfeita. Aleluia. Já falei sobre aquele corinho que a gente canta, aquela música. Porque aprendi a viver contente. Paulo, vou usar esse texto hoje à noite. Meus amados, é verdade mesmo quando nós cantamos aqui? E simplesmente porque abafou o clima, você está reclamando que calor está insuportável. Ao invés de procurar uma janela, tomar um banho. Nós queremos conforto. E o Senhor não prometeu isso. Aqui nós não estamos falando que não devemos querer melhorar de vida. Não é isso que estamos falando. Conquistar nossos ideais, melhorar nossas relações com os outros, consertar nossos erros, realizações. Tudo isso é pertinente, é próprio. Tem o seu lugar. Mas nós não vivemos para isso. Gostei demais, pastor, do texto hoje do ofertório. Há pessoas que vivem exclusivamente para isso. E eu ainda era bem jovem quando um amigo meu falou disso. Eu nunca vi um carro forte acompanhando um funeral. Não tem. Não tem carro forte acompanhando um funeral. Vai só lá o seu fulano, a dona fulana, deixando para trás tudo que amealhou. Satisfação não é sinônimo de acomodação. Esses dois textos de Paulo em Filipenses são clássicos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 13 e 14. Algum dos irmãos pode ler? Filipenses 3, 13 e 14. Leia firme aí. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
E avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, só há uma maneira de ir para frente. É esquecendo das coisas que para trás ficam. Verdade. O passado é para a gente aprender com ele, não para viver nele. Você tem que tirar lições daquela situação, daquela circunstância, para não repetir, para não reproduzir aquele mesmo erro. E Filipenses 4, 11 e 12. Outro irmão. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Esse é o apóstolo Paulo. Nós precisamos em tudo dar graça. Mas nós convencionamos, e alguns cristãos têm convencionado, que o Filho de Deus não passa tribulação. E eu não sei onde ele aprendeu isso. Porque um homem chamado Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Filho do Deus Todo-Poderoso, diz: no mundo o quê? Mas o quê? Eu venci o mundo. É isso que ele nos promete. Ele não nos promete andar em canto que não tenha caco de vidro, mas ele nos promete uma boa bota. Aleluia. É isso que o Senhor promete. Ele não promete você não ser acossado pelo sol, mas ele vai esquecer algumas plantas. É isso que ele promete. E nós queremos viver de maneira sorridente, feliz. Isso é show. Isso não é vida. Isso não é vida. O show tem que ter aqueles ingredientes da alegria. A vida é diferente. Por isso o maior índice de pessoas contaminadas pelas drogas, por desvios morais, está no meio dos artistas. Não tem outra explicação. Como é que eu sou diretor, presidente, dono de aviões, de fábrica, ando de helicóptero para lá, para cá, 1000 funcionários, acaba a filmagem e eu volto de trem para casa, de ônibus para casa? Como é que a cabeça funciona? Eu tenho que sair dessa realidade. Então eu vou para as drogas. Eu tenho que me contaminar por alguma substância que me dê a capacidade de viver esse conflito terrível. Mercedes, mordomo. E aí volta de ônibus para casa. De carona com um amigo, porque não tem nenhuma bicicleta. Quando a nossa insatisfação se traduz em reclamações, em amarguras de alma, murmurações e pessimismo, estamos declarando a Deus que Ele, afinal de contas, não é um Pai tão bom assim. Natanael lembrou de novo na oração o texto de Mateus 7. O Senhor Jesus dizendo: vocês que são vocês, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Nós não podemos viver nessas reclamações. A última vez que preguei aqui falei um pouco sobre isso. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que em nenhum momento o Senhor está dizendo que você diga que não está doendo. Em nenhum momento. Mas é lançando sobre Ele. Toda a vossa. Porque Ele... Mas nós adoramos esse versículo, mas nos esquecemos do versículo anterior. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos... Aí vem o lançar.
Então você quer lançar sobre Deus como se Ele fosse o seu servo. Deus não é o nosso servo. É o contrário. Mesmo que não confessemos, meus amados, com os nossos lábios, o nosso silêncio denunciará, como aconteceu com o filho que ficou. Segundo lugar, a insatisfação revelada. O versículo 25 e 26, que já lemos, ele percebe que há algo de errado no ar. O que era uma suspeita logo se confirmou. E o próprio que ficou, da verdade, trabalha, mas vê com desconfiança tudo que é júbilo e festa. Ele quer todo mundo ali, sofrendo. Você conhece alguém assim? Que você chega perto dele, ele não tem uma palavra de ânimo para você? Ele quer que você sofra com ele. Você geme. Esse aqui era assim: festa? Tira esse negócio daí, não quero nem ouvir falar. Eu quero é sofrer, gemer, lamuriar, chorar. E é assim que reage aquele que serve a Deus por obrigação. Quando nós estamos servindo ao Senhor, eu usei uma expressão orando hoje com o Carlos que eu gosto demais. Deus não usa os indispensáveis. Deus usa os disponíveis. Glória a Deus. Verdade. Se você é indispensável na obra de Deus, vai ficar dispensável a vida toda. Se você é indispensável, você vai apodrecer no banco. Porque Deus usa os disponíveis. Glória a Jesus. Deus usa os disponíveis. Diz-me aqui, Jesus. Quer ser usado pelo Senhor? Seja disponível. Os indispensáveis, Deus não está nem aí para eles. E isso é tão somente porque ele se sente preterido, discriminado e menos amado pelo Senhor. E o relato dele ali mostrou toda a sua insatisfação. Nós precisamos saber que está tudo incluso. Um homem juntou todos os seus recursos porque o sonho dele era fazer um cruzeiro. Quando ele aposentasse, e ele aposentou. E ele então embarcou naquele cruzeiro. Comprou as passagens, foi naquele cruzeiro, e ele era uma pessoa muito extrovertida, logo fez muitos amigos. E o cruzeiro continuou. E daquela conversa toda, logo alguém percebeu que na hora das refeições aquele moço não aparecia, aquele senhor não aparecia. E no café da manhã, e a janta, e o almoço, e a janta, e os lanches, e tudo, e ele não aparecia. E depois lá estava ele rindo, contando piada e tudo. E um dia, então, os companheiros resolveram, sabe onde ele se escondia na hora das refeições. E saíram no convés, procurando no canto, e encontraram ele ao lado de um camburão do lixo, sentado numa lata, com um pacote de bolachas, comendo biscoito, bolachas lá. E alguém perguntou, o que você está fazendo, velho, aqui? E ele, todo envergonhado, disse, não, é porque o dinheiro que eu tinha deu só para comprar as passagens, não dá para entrar naquele restaurante tão sofisticado, não. E os caras eram meu amigo. Está tudo incluído. Aleluia. E nós estamos andando na presença de Deus assim, comendo bolachas, escondido, quando todas as bênçãos estão aí disponíveis. Glória a Deus. E nós estamos nos escondendo na nossa pequenez, na nossa mesquinharia, na nossa incredulidade. Meus irmãos, a festa é para todos. Aleluia. É a musiquinha lá da Hoje a Festa é Nossa. É para quem quiser. É para quem vier. Venha desfrutar. As bênçãos estão aí. E você precisa desfrutar das bênçãos do Senhor.
Comer bolacha não é pecado. Mas quando você pode desfrutar de um banquete, é pelo menos vergonhoso você se submeter a isso. Como você tem se sentido? Insatisfeito, frustrado, derrotado? Você pode até estar andando triste, irritado, magoado, sofrendo, achando que Deus ama mais os outros do que a você, ou abençoando mais do que a você. De novo a gente tem que emprestar as palavras de Paulo. Esse texto de Romanos, capítulo 8, é clássico. E nós não podemos deixar de lê-lo hoje à noite. E eu mesmo vou ler, porque eu quero que a gente escute isso aqui. Romanos 8, 31 e 32 diz o seguinte: que diríamos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É a esse Deus, é a esse Senhor que nós servimos. Então vamos desfrutar, porque Ele é fiel. Ele não recua, Ele não fecha a mão para nos dar a bênção, para nos abençoar. O filho mais velho sentiu-se injustiçado e recusou a entrar em casa, conforme o versículo 28. Ele não queria entrar, ele não queria desfrutar daquela festa. Era injusto. A injustiça revelada e a insatisfação declarada. Os versículos 29 a 30 de Lucas 15, que já lemos. Aqui ele finalmente declara a sua insatisfação, descontentamento. E vemos o progresso enorme alcançado pelo filho mais velho. Muitos vivem insatisfeitos, mas são incapazes de admitir o fato. Muitos vivem insatisfeitos, mas são incapazes de a si mesmos se convencer que estão vivendo frustrados, amargurados, azedos. Nós às vezes vivemos de maneira azeda. Nesse ponto, então, ele derrama sobre o pai a sua insatisfação em forma de lamúria. Ele se sente como um servo e não como um filho. É você que vai decidir como você vai viver. É verdade. Essa coisa que me magoou, me humilhou, me ofendeu, isso não existe. Graças a Deus. É você que decide isso. Você é a pessoa mais linda do mundo, você não é e você adora. Você é feio, você sabe que não é essas coisas todas, mas você não gosta. Então, um pouco de hipocrisia, um pouco de, desculpe a expressão, de safadeza mesmo da nossa parte. E aqui nesse rapaz, aqui, esse homem, ele não era um rapaz, era um homem. E ele derrama então a sua lamúria. Ele não tinha um pai, ele tinha um patrão, tinha um chefe. O diretor-presidente daquela empresa não era o pai dele. Ele não havia afeto, não havia graça, misericórdia na sua relação. Era só lei, era só interesse, era só ordem, eram só compromissos, deveres. E por isso ele vivia triste, insatisfeito. Um dos piores funcionários de qualquer empresa é aquele que faz somente o que você manda. É terrível. Porque você manda ele na porta 14 e ele chega lá e volta e diz, não, a porta está fechada. Você mexeu na maçaneta? Não, mas estava fechada. É verdade.
Nós precisamos estar ligados com isso. Não há contentamento na obrigação, só no amor há alegria. Aleluia. Ser mãe não é padecer no paraíso, não. Ser mãe é uma demonstração de alegria. Porque cuidar de uma casa, de um marido, de filhos, da indústria de fazer comida, da indústria de lavar pratos, da indústria de pregar botões, de passar roupa, de lavar roupa, só com amor. Sem amor, você não fará isso. Não fará. E fará por uma semana, um mês, um semestre, um ano, e um dia, pum, explode tudo e você cai fora. Porque não havia prazer, não há alegria. A maior expressão de amor de uma mãe não é só beijar o filhinho, é esse conjunto da obra, que está muito usado hoje em dia aí na nossa política. É o conjunto, é aquela mesa. Hoje mesmo lá em casa teve uma situação quando a mesa ficou mais concorrida e a minha sogra havia botado a mesa, nós fomos fazer uma refeição na cozinha e logo Cíntia trouxe a mesa para a sala e botou tudo e minha sogra disse: nossa, o que está acontecendo aqui? Isso é amor. Glória a Deus. Isso é demonstração de lhe dar importância. Você se sente importante sendo tratado com deferência. Quando você dá 6 horas que o bonitão chega, o amor da sorriso, e você recebe ele na porta: oi, querido. Isso é maravilhoso. Eu sou importante, ela estava me esperando. Já vai! Tô ocupado. Você não trouxe sua chave, não? Acontece essas coisas, não? Ou eu estou aqui imaginando? É verdade, pura, Jesus está falando. Lembremos-nos que o nosso Deus quer muito mais que servo. Ele quer filhos. O que diz João 15,15? O que o Senhor está querendo? João 15,15. Já não vos chamarei servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quando ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vos tenho feito conhecer. Tomemos, meus irmãos, cuidado de não nos tornarmos amigos das bênçãos de Deus, bloqueando a possibilidade de sermos amigos de Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. Aleluia. Terminando, queria dizer o seguinte: que o desfecho dessa parábola mostra um filho insatisfeito, que teve a coragem de assumir o que sentia, pensava, e retorna e tem a comunhão restaurada com o Pai. Aleluia. Aquele jovem andou por lugares terríveis e ainda hoje é lembrado mais pela sua saída do que pela sua volta. E o Senhor quer enfatizar a volta, a reconciliação, a restauração, Amém. o recomeço. E o outro também insatisfeito, que revela na sua insatisfação. Mas Cristo não declara que ele tenha sido restaurado. Não é impressionante? O outro perdulário, esbanjador, volta e é restaurado. O bonzinho, o santinho, o obediente, o sim senhor, não há registro de que ele foi restaurado. Meus irmãos, temos que ficar ligados. É verdade. Porque senão nós podemos correr não somente
Tem dois registros que eu me venho à mente agora. É esse e o do moço rico. O moço rico também era bonzinho, cumprido, terno, de pequenininho, não é isso que ele falava? Desde pequeno eu faço isso. E o Senhor Jesus olhou, amou e não se fala mais nele. E aqui esse caso. O Senhor Jesus não deixou narrado aqui a restauração. E quanto a você, meus amados? Qual é o seu nível de satisfação em relação a Deus? Eita, meu amado. Qual a sua disposição para estar na casa do Pai? É obrigação? Comodismo, interesse? Ou amor de um verdadeiro filho? O que o salmista diz? Alegria. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, estar na casa do Senhor é uma das grandes alegrias Glória a Deus. da vida do homem de Deus. Obrigada pela Você seria capaz de admitir que anda insatisfeito? Você seria capaz de admitir que anda entristecido por achar que Deus está abençoando mais algumas pessoas do que é você? Você está se sentindo preterido? Você crê que a sua alegria e contentamento poderão ser restaurados se você corrigir o seu relacionamento com Deus? O que Deus quer é se relacionar com você, meu irmão. Aleluia. O que Deus quer é se relacionar contigo pelo amor e não pela obrigação. O amor é a essência da vida cristã. Não há outra forma de nós vivermos contentes e satisfeitos, a não ser amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como si mesmo. Amém. Eu espero que hoje à noite eu e você possamos ter sido advertidos, porque às vezes não é uma constância da sua conduta, da minha conduta, mas são certas situações que nos levam a ser o filho mais velho. E o que o Senhor quer é restauração na sua vida, na minha vida, para a glória do Senhor. Amém. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu agradeço Obrigado, Senhor. porque a tua palavra é extremamente didática, prática. Não é algo que nós não possamos entender, não é algo que nós não possamos alcançar, mas é algo que nos leva a pensar, a refletir, a diagnosticar a nossa verdadeira posição diante da tua casa e no meio do teu povo, e agregado como soldado na tua causa. Aleluia. Que haja contentamento, que haja alegria, Amém. e que possamos sair de trás dos baldes da vida, comendo mesquinhamente, e possamos vir para o banquete que o Senhor tem oferecido para mim e para cada um de nós. Ó Deus, obrigado pela tua paciência comigo, obrigado, Senhor, pela tua paciência com o teu povo, não somente aqui nesse lugar, mas em toda a face da terra. Amém. Tem misericórdia de nós, nos acorda, Senhor, e não nos deixe a mendigar ou a querer comidas que são para porcos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.